Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha 33, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. És tu. Sou eu, e eu sou o Diogo. Não é isto, tive aqui um break qualquer. E hoje vamos começar por falar dos últimos dois jogos. Olá, Amador, como é que é? Está-se bem? Tudo bem? Curta Vermelha Viva. Bem-vindo, Ricardo Antunes. É a primeira vez que estás a ver-nos, não é? Não é verdade? Ainda tivemos aqui uns problemas no início. Para quem só está a ouvir o podcast, tivemos aqui uns problemas técnicos no início. Ainda não estamos habituados a isto e eu ainda não sei mexer aqui muito bem. Hoje estamos a começar um bocado mais tarde porque não sei se nota na minha voz, mas eu estou um bocado doente. Tive para aí 3 dias na cama, ainda não, só me levantei. Podes contar a história que aconteceu mesmo. Qual foi a história que aconteceu mesmo? Estou a brincar. Ok. Não, é que eu fui aí, estive aí contigo um dia e voltei constipado, portanto... eu não sei o que é que se voltei passa com gripe. A malta do Sul tem essa... Que vai ao norte e fica com gripe. Só sei que fiquei aqui 3 ou 4 dias, ontem suei, que foi uma coisa doida. Mas pronto. Esta live era suposto ser ontem. Não tomas vacinas, pá. Vacina para a gripe, essa merda não resulta. Os velhos tomam isso todos e depois morrem todos de gripe. Sei que eu não tenho gripe. E... o que é que eu estava a dizer? Isto era para ser ontem, mas eu ontem estava mesmo... Tipo, eu mandei-te uma mensagem de voz e estava mesmo inaceitável. Podias mostrar a mensagem de voz, por acaso? Não sei se tenho aqui. Não, mas era demasiado triste. Está mesmo nojento. Tinha o nariz mesmo bué de entupido e não... E eu acredito e sei que tipo, eu já não gosto de ouvir a minha voz e portanto a minha voz constipada ainda era pior e acho que ficava bastante inaudível. Mas bem, vamos aos dois jogos. Guimarães para... ou Vitória para o campeonato, depois de termos ganho 1-0 para a taça, e o jogo do Porto. E vamos se calhar tentar demorar-nos menos no Guimarães, porque sabemos que isto vai... Sinceramente eu não me lembro nada né? do jogo do Guimarães. Obrigado pelo follow, Antunes. Não queres falar do Guimarães? Não, eu não me lembro mesmo. Não me lembro de nada. Como não te lembras? Eu não me lembro, tipo, só me lembro do último jogo com o Porto. O Guimarães, é que estou aqui a tentar fazer um esforço danado para me lembrar quem é que marcou o gol e não me lembro. Foi o Seferovic, meu. Foi? Sim. Olá, estou. Bem, entramos com Odisseias. Portanto, a única diferença deste jogo para o outro foi o central, não é? Teve que entrar o Conti. Nós fizemos a antevisão também disto em live. Teve que entrar o Conti. E por causa dos amarelos do Ruben Dias, jogámos com o Gabriel. Não foi nada só isso. Também entrou o Castilho, depois foi. Já me estou a lembrar do jogo. Pronto. Eu até disse aqui na live, nós fizemos aqui a live, eu até disse que o Castilho, que o Seferovic era capaz de não jogar, dado que o Guimarães conseguiu eliminá-lo bastante bem no jogo para a Taça de Portugal. Exatamente. E dissemos que o Lages muito provavelmente que ia mudar. Bem, começámos com o Vlaco Dimos, André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Gabriel, Félix, Castilho e Servi. Ok? Daqui... Bem, eu se calhar posso mostrar aqui para o pessoal da Twitch. Vamos mostrar aqui o Chrome para isto ser um bocado mais interativo. E já está. Comparando os dois 11, temos aqui que saiu o Zivkovic e entrou o Servi. Ok. O Félix jogou à mesma. E entrou o Samaris. Ok. Este 11... E além da cena do Castilho, não é? Sim, exatamente. E o Castilho pelo Seferovic, porque aquilo na frente estava a ficar um bocado previsível demais e nós também dissemos que o Lages muito provavelmente que ia mudar aquilo, porque não tinha... apesar de termos ganho, apesar do Guimarães não ter sido assim tão perigoso, se jogássemos outra vez da mesma forma,
íamos ser bastante previsíveis. E o Luís Castro, sendo um treinador como é, acho que nos conseguia contrariar mais facilmente. Okay? Entramos em jogo. Nós vamos fazer aqui uma coisa, não sabemos se vamos levar strike ou não, mas vamos mostrar os resumos à mesma, porque isto está no YouTube e acho que é público, mas pronto. Nós no jogo todo tivemos 3 remates à baliza. Dois deles foram na primeira parte. Foi um remate... Foram logo no início do jogo. Exatamente. 2 deles foram logo no início do jogo. Aos 11 minutos temos logo aqui o primeiro remate à baliza. Foi do Félix, um bocado em jeito e sem força. Aparece ali isolado, em posição para rematar, ali no meio de... Eu quero dizer 3, mas são mais jogadores do Guimarães. Aparece ali em muito boa posição, mas aquilo é fora da área, ali ao pé do meio círculo. Portugamer, obrigado pelo follow. Aparece ali mesmo no círculo da grande área. Tem um remate, aquilo sai-lhe com muito pouca força, em jeito, mas logo aos 11 minutos temos um remate a mostrar logo algum perigo. O jogo anterior também tinha sido muito fraco em remates, o jogo da taça, não é? E este aqui também o foi. Não começou assim, pensámos que ia ser um bocado diferente, mas acabou por também ser um bocado fraco em número de remates. Aqui mais uma boa jogada do Félix. O Félix aparece outra vez aqui entre linhas. Eu agora estava a apontar com a caneta, eu ainda não estou habituado a isto, pessoal, desculpem. Temos aqui 3 jogadores, aparece o Félix no meio de 3 jogadores do Guimarães, de 2 defesas e do médio que vem atrás dele. O Félix passa depois para o Sérvi, que vai apanhar a bola. O Sérvi, em esforço, devolve a bola na área. O Félix ainda tenta lá chegar, porque acho que a bola teria sido mais bem entregue, porque ele está ali em posição isolada, mas depois aparece o Castilho e é ele que não chega lá, porque depois aparece o corte do homem do Guimarães. Mas ainda assim, aos 23 minutos, já tivemos 2 jogadas de perigo, que acho que não estava a ser nada mal. Sim, mas depois foi um bocado... Depois nós depois até vimos o jogo outra vez. Sim. E vimos que a partir daqui o jogo mudou um bocadinho. Depois tens aqui aos 26 minutos este remate do Pizzi de longe, que de todos até aqui tinha sido o mais perigoso, ainda sendo de longe, e não sendo extremamente colocado daquelas bombas de... Eu queria dizer a Bruno Fernandes, mas não vamos dizer isso. Mas realmente o Benfica não tem assim tantos jogadores que consigam rematar de longe, mas foi o remate mais perigoso do Benfica da primeira parte. Este foi o segundo remate enquadrado com a baliza dos 3 que o Benfica fez o jogo todo. Ok? Apesar de o Guimarães não estar a ser perigoso, como não foi no jogo anterior. Foi perigoso, mas quer dizer, ameaçava, mas não chegou a ser perigoso, porque tinha posse de bola, atacava e tudo mais, mas depois não tinha remates assim tão perigosos. E acho que este jogo foi mais ou menos igual, certo? Uhum. Temos aqui depois aos 35 minutos uma boa jogada de ataque do Guimarães, que depois sinceramente acaba por não dar em grande coisa, porque o remate parece perigoso, mas depois vai por cima do André. Nem sequer o Vlaco Dimos ainda se chega, mas a bola passa por cima. Temos depois aos 40 minutos uma coisa que nós estivemos a discutir e não chegámos à conclusão. Por favor, alguém que me diga o que é que o Sérvio ia fazer aqui. É que o Sérvio mandou um estouro, ele está virado para a frente e com o pé esquerdo manda um estouro que parece um remate, mas depois sai, nem sequer sai cruzamento, sai um passe. E depois vai ter ao Castilho, que não está nada preparado, e depois remata, mas é frouxo, porque afrouxa ali no jogador de Guimarães. Porque isto não parece nada com nada. Ele vai fazer um... não é? Tipo, parece que a intenção dele é rematar. Eu estou a ver isto com delay, né? Mas tu lembras, foi aquilo que nós estivemos a discutir imenso tempo, que parece que ele vai cruzar ou rematar e depois... não sei. A bola sai com demasiada força. Exatamente. Parece tipo um remate que ele depois se arrependeu, mas depois é um passo com demasiada força e não se percebeu bem. 43 minutos. Boa intervenção do Vlaco Dimos. Temos aqui um remate do Tozé de fora. Os 2 remates até aqui, até os 43 minutos, foram dos 2 jogadores mais perigosos, ou com mais golos do Guimarães, que foi o Tozé e
e o André, e foram os dois de fora, o que mostra que o Benfica estava, defensivamente, não estava assim tão mal, porque não estávamos a deixar aproximá-los demais. Temos uma grande defesa do Vlaco Dimos, um grande voo, que esta de fora apanhou ali desprevenido. Ele estas hoje apanha sempre. Sim, o problema dele é em sair da baliza, não é bem entre os postos, ele entre os postos é o maior. Depois aqui, a primeira jogada que me preocupou foi aqui aos 40 e quase 6. Porquê? Porque isto para mim é uma falha da defesa, e nós temos bem do Conti lá na página, mas o Conti teve aqui várias coisas outra vez que alguém tem que lhe dar ali umas marteladas. Se nós vimos bem esta jogada aos 46, e foi, tirando os remates de longe, foi a jogada mais perigosa do que o Guimarães teve. O jogador do Guimarães aqui antecipa só o Conti, e o Conti nunca pode, das duas uma, ou está em linha de fora de jogo, e eu isso normalmente acho que é o Jardel que decide, não é? É o jogador que está de costas para o lance que decide, ou seja, quem está de frente, neste caso o Conti, tem que seguir a orientação do Jardel. Ok. Aquele aqui é completamente antecipado e completamente comido pelo jogador do Guimarães. Ele aqui nunca pode dar a frente, ele nunca pode estar de costas para o jogador do Guimarães, ele tem que estar sempre de frente. Ele aqui é completamente comido, isto é uma jogada de perigo e é completamente culpa dele. Porque se vimos aqui o posicionamento... para o pessoal do podcast, desculpem, mas estamos a tentar ser bastante descritivos. Ele aqui dá as costas completamente, deixa o gajo fugir-lhe pelas costas todas, e isto não pode ser. Isto não pode mesmo ser, porque ele aparece depois isolado na cara do golo, e ele aqui faz o que quer. Ele aqui faz o que quer, e felizmente foi mais uma defesa do Vlaco Dimos que conseguiu parar. Isto é basicamente uma jogada, basicamente uma jogada de um passo em desmarcação em que o Conti acaba por ficar nas costas do avançado do Guimarães, sendo que a jogada é no centro, a desmarcação é no centro do campo, ou seja, o Conti devia estar à frente dele, e é uma falha de marcação, algo grave. Depois acaba por não dar nada de especial, não é? Não dá nada de especial porque sim, mas podia dar mais, percebes? Ele se desse aqui mais 1 ou 2 passos para a esquerda, porque ganhava ali a frente ao Conte e ele já não conseguia parar sem penalti. Acho que podia ter dado mais alguma coisa, ok? Sim, mas ele também não podia ir para a esquerda porque depois não tinha pé esquerdo para rematar, não é? Talvez, mas foi uma jogada perigosa. Sim, mas é uma falha de marcação que não pode acontecer. É uma falha de marcação que foi... Mas é isso que eu acho do Conti. E o Conti faz sempre um jogo mais ou menos interessante, só que depois tem sempre uma outra jogada em que compromete sempre, e normalmente até dá em golo. Esta por acaso não deu. O Vlaco Dimos esteve bem, e o avançado também não fez um grande remate. Mas é Conti... Seguindo para a segunda parte, 56 minutos. Temos aqui esta jogada que nem chega a ser nada, porque realmente é um cruzamento perigoso. Numa bola parada, a bola sai mal ao Jardel, não consegue ali encaixar com a cabeça. Mais uma vez, aos 59 minutos, temos aqui uma falha do Conti, que vai à lateral direita tentar ir buscar a bola, porque o André Almeida estava aqui atrás, e ou a bola lhe passa por baixo das pernas ou passa-lhe ao lado, não sei, mas o extremo do Guimarães consegue-lhe passar a bola, consegue-lhe ganhar a frente, e depois felizmente há aqui um corte, já quando ele está no... Um corte por acaso é do Gabriel, outra vez, sim. Que ele consegue ir aqui atrás, mas novamente é falha dele, porque ou estava desatento, eu sei que não é a posição dele. Aqui ele foi à dobra e entrou à queima. Isto é uma... Pronto, nós temos de ser um bocado mais críticos, porque depois há mais malta que vai ouvir isto no podcast. Isto é uma jogada também um contra-ataque uma perda de bola do Benfica, uma reação de perda de bola algo lenta. Algo rápida do Guimarães, em que eles lançam um contra-ataque pelo nosso lado esquerdo, e o Conti vai dobrar, neste caso, o lateral direito. O André Almeida está fora da posição, e entra à queima, e é papado com a maior facilidade de sempre. Depois, entretanto, a equipa do Benfica acaba por conseguir recuperar. Sim, o Gabriel depois aparece lá no meio e consegue cortar, e depois a jogada acaba por não dar nada.
Porque também eu estava aqui a ver há bocado, eu tinha aqui essa informação. O Guimarães também só teve 2 shots on target, só teve dois remates enquadrados com a baliza, que foram aqueles dois. Então, um foi aquela desmarcação do Conti. A desmarcação, sim, exatamente. E depois o outro foi o coisa por fora. Foi aquele remate por fora do Tozé, que foi a defesa exatamente, a defesa da zona do Vlaco Dimos. Pronto, na segunda parte não houve remates à baliza. Pá, o que mostra que... pá, o Guimarães foi perigoso, ok, mas... foi perigoso em termos de ataques, mas não foi assim tão perigoso em termos de... Eu não sei explicar isto, mas... tiveram lá sempre, mas nunca causaram verdadeiro perigo. Tiveram ali sempre na ameaça, sem entrarem na área, certo? Foi basicamente aquilo que o Benfica, o que o Porto fez ao Benfica na segunda parte do jogo da Taça da Liga. Sim. Aos 76 minutos temos aqui mais um remate do Guimarães que sai ao lado, também sem grande perigo, do Rafa Soares. O Odisseias ainda se coisa. Pá, e depois aos 80 minutos aqui o momento do golo. Pá, e este momento do golo eu acho que temos que ressalvar aqui várias coisas. Primeiro é... O Gabriel já era cepo, ok? Nós falámos disto várias vezes. Quando é que vão aparecer os cepos do Rui Vitória? Porque parecia toda a gente cepo. Principalmente esta época, que era o Zivkovic já era bom, já era cepo. O Gabriel veio rotulado de coisas, já era cepo. Pá, e depois vemos aqui o Gabriel a fazer um passo que ainda não... Acho eu que não me lembro de ver um passo de desmarcação destes esta época ainda. O Gabriel inventa um passe aqui a... Pá, viram um golo, eu não preciso estar a inventar distâncias. Mas o Gabriel inventa um passe aqui no meio de 1, 2, 3... São para aí 30 metros. 4, esse passa para aí 30 metros. 4 jogadores... Isto passa à frente de 4 jogadores de Guimarães e vai para o André Almeida. O André Almeida apanha dentro da área, faz um cruzamento, pá, que para mim pareceu-me arriscado. Este cruzamento parece ali um bocado arriscado, porque passa mesmo à tangente dos jogadores do Guimarães e o Seferovic encosta. Pá, e finalmente aos 80 minutos temos o golo. Pá, este momento foi... eu há uns meses não achava sequer possível, sinceramente, o Benfica sair com uma vitória nestes 2 jogos que íamos ter com o Guimarães. Pá, o Guimarães estava a jogar, só para terem uma noção, entre taça e campeonato, até este jogo, até o jogo da taça do Benfica, o Guimarães tinha uma derrota em casa, ok? Que era com o Feirense. Foi logo na segunda jornada do campeonato, logo depois de terem perdido com o Benfica. Pá, a equipa ainda não estava muito bem. Se vocês forem ver o historial do Guimarães, eles não começam nada bem, mas depois vão se endireitando até jogar o que estavam a jogar hoje. E hoje não, no dia do jogo. E o Benfica naqueles dias, portanto foi um jogo na sexta e outro foi o quê? Na terça, se não me engano. Na terça. Neste espaço, o Benfica faz 2 vitórias em Guimarães. Pá, eu acho que isto também é um facto importante de salientar, porque é assim, nós queremos esmagar sempre e queremos que o Benfica seja superior sempre e que esteja lá sempre à baliza e faça muito mais remates. Pá, mas pensem nisto, é uma equipa que já ganhou este ano no Dragão, já ganhou ao Sporting, já empatou com o Braga e só tinha uma derrota em casa. E o Benfica neste espaço de tempo faz duas vitórias em Guimarães. Pá, e acho que isto é um ponto importante de salientar. E a derrota que tiveram foi com o Moreirense, também não é uma equipa muito má. Com o Feirense. Já nos ganhou. Com o Feirense, desculpa, com o Feirense. Então retiro o que te disse, o Feirense é péssimo. Foi em casa, foi logo na segunda jornada. Pá, se analisarem o historial do Guimarães, o Guimarães começou mal a época e só depois é que se endireitou. Pá, mas acho um facto importante salientar, porque nós também temos que ver contra quem é que jogamos, não é? Tipo, tu não vais contra o Bayern, o Bayern não, mas tu não ias jogar contra um City à espera de esmagar, não é? E estar sempre lá em cima. E o Guimarães não é um Bayern, pá,
mas em termos da nossa liga está bastante bem posicionado, e acho que isso também tem que se contar. E acho que há pessoal que não... Pá, que às vezes não entende isso, porque na Liga Portuguesa também há competitividade e também os outros também jogam, não é? Não é só o Benfica, e acho que nestes 2 jogos foi bastante mais importante o resultado, acho eu. Sim, eu acho que o Guimarães vai tirar pontos a várias equipas nesta segunda volta, a várias equipas, alguma das outras equipas, das outras 3 equipas, e pronto, é uma boa equipa, tem um bom treinador, tem bons jogadores, não é nada fácil ganhar lá 2 jogos seguidos, e acho que o Lages fez uma coisa bastante bem, ele tem um plantel muito profundo. Eu começo a perceber mais um bocadinho melhor o plantel do Benfica. Eu acho que nós temos vários jogadores acima da média, mas não temos vários jogadores que façam a diferença sozinho. Temos o Rafa, o Sálvio quando lhe dá na telha, o Pizzi quando lhe dá na telha, o Jonas, mas não temos muitos jogadores que façam a diferença sozinhos. Mas temos vários jogadores acima da média e o Lages soube aproveitar isso. E trocou ali vários jogadores no 11, mas mesmo assim a equipa continua a dominar e deu para poupar alguns jogadores para outros jogos. Pá, eu também... Mas sobre a jogada, eu sempre disse, e tu também, nós sempre dissemos que o Gabriel tinha uma excelente qualidade de passe, e agora ele já não tem só uma grande qualidade de passe, tem também tem mais energia e tem recuperado imensas bolas. Isso acho que ele apanhou ali um susto em que se chegou a falar a hipótese de ele ser emprestado, e às vezes isso é o clique dos jogadores. É preciso um clique desses para eles mudarem o mindset. E o Gabriel está a jogar, parece diferente nesta fase da época, e está a se tornar um bom jogador, mas a qualidade de passe sempre foi uma coisa que nós mas é assim, mas nós também sempre dissemos isso. A qualidade de passe só serve se tu tiveres linhas de passe, certo? E linhas de passe fiáveis, porque o que tu vias muitas vezes o Gabriel a fazer, e agora vês menos, era apanhar a bola e passar para trás. Isso é uma coisa que sempre me irritou no Benfica de Rui Vitória, é que a bola passava muitíssimo tempo. Pá, eu vi imensa gente no estádio sempre a assobiar, mesmo à minha volta, e a dizerem isso. A bola passava muitíssimo tempo entre o meio campo e os centrais. A bola passava ali imenso tempo. E chegava à frente, chegava ao primeiro médio, quando eles passavam a bola, e depois voltava para trás porque não havia linhas de passo para ir para a frente. Pá, isso sempre me irritou. E tu vias muitas vezes o Gabriel a passar para trás, que é uma coisa que agora tu vês a vê-lo a olhar para a frente, ver se há linhas de passe. E agora muitas vezes há, que antes não havia, por isso é que tinha que tomar essa iniciativa. E pronto, ele tem esta qualidade de passe tão boa, e o Benfica, neste caso, aquilo é um passe de outro mundo, mas é também importante ver a movimentação toda da equipa, em que tens a equipa toda inclinada para o lado esquerdo, e o Gabriel depois faz um passo rasgado do lado direito, onde o André Almeida surge sozinho, numa desmarcação do André Almeida, mas que surge sozinho. E isto tudo é também um mérito da movimentação toda de equipa. Aquilo também parece-me um treino, sinceramente. E de notar outra coisa que também não fazemos com o Rui Vitória, pá, há mais gente dentro da área. Okay? Sim, vemos mais gente a movimentar-se para dentro da área. Okay? Sim, mas também jogamos com 4-4-2, normal tivéssemos mais gente dentro da área, né? Ainda assim, tu não tens só os 2 pontas de lança dentro da área. Okay? Tens o Pizzi a entrar muitas vezes, sim. Tens o Rafa ali à porta também. O Rafa também lá estava dentro. Pá, acho essa também uma das grandes diferenças, porque a bola ali, se sobrar para outra pessoa, é muito mais fácil de sobrar para um jogador do Benfica se ele estiver lá, não é verdade? Mas sim, pronto, pá, e se conseguires fazer um cruzamento mais certeiro, ainda melhor. Exato. Sim, este foi completamente. O Seferovic só precisou de encostar. O mérito é todo dele, mas ele estava lá, realmente. À ponta de lança é o que se pede. Mas ele estava lá. Bem, isto foi o jogo com o Guimarães.
acho que valeram os dois jogos muito mais pelo resultado e pela atitude da equipa. Eu gostei muito de ver uma equipa ir a Guimarães, pá, principalmente com aqueles adeptos. Pá, aqueles adeptos, eu acho que eles não têm critério. Eles odeiam toda a gente, de igual forma. Nisso, acho que são os gajos mais justos que existem, pelo menos em Portugal. Que é, eu não odeio o Benfica ou o Sporting ou o Porto, eu odeio toda a gente que cá venha. E eu nisso acho que... Sim, eles têm uma rivalidade com meio mundo. Eles têm uma rivalidade com Portugal inteiro que não seja Guimarães. É isto que... Tenho um amigo meu que é do Boa Vista e que não pode com os gajos. É isto que acontece. Agora acho que o Rochinha queria ir para o Guimarães. O Rochinha é um dos meus jogadores do Boa Vista, queria ir para o Guimarães. E o Boa Vista não o deixou sair. Ele está em final de contrato, mas ou seja, vai ficar o final do contrato a jogar com os Júniors ou com a equipa sub-23, porque o Boa Vista não o vai deixar sair por causa da rivalidade que existe. E não é só eles têm uma rivalidade com toda a gente, com o Braga, acho que também tem com a Académica. É assim uma coisa gigante. Isto me parece. Mas é um clube que eu acho bastante interessante. Fala-se muito naquela questão da liberalização dos direitos televisivos, da centralização dos direitos televisivos. E eu acho que há dois clubes que, se tivessem essa centralização, iriam beneficiar bastante. Ainda esta semana, ou ontem, saiu o relatório do futebol da Deloitte, o relatório Money Football League, acho que é assim que se chama. É só procurar, eu posso ver aqui o nome que eu saquei isso. Sim, apareceu no Twitter também. O Benfica tweetou isso. E tu vais ver quem é que são os clubes que estão lá no topo. E vês que os clubes ingleses, se tu tirares aquela percentagem, aquela parte da FI que tu sabes que vem da Champions League, eles sabem mais ou menos a mesma coisa todos, em nível de transmissões televisivas. Oi Marto, como é que estás bom? Por isso é que tem 9 no top 20 estão 9 equipas da Premier League. E eu acho que o Guimarães e o Braga são dois clubes que, se houvesse essa tal centralização, eram dois clubes que num instante metiam-se a competir contra o Benfica e contra o Porto e contra o Sporting, porque eles, a nível das outras duas receitas, principalmente a parte da bilhética, eles não ficam muito a perder ainda ficam a perder bastante para o Benfica e também para o Sporting, para o Benfica em especial, porque tem uma assistência muito maior do que os outros dois, mas não ficam a perder assim tanto para o Porto e para o Sporting a nível de bilhética. Pronto, se houvesse essa tal centralização, o que eu acho que iria acabar por acontecer era o Braga apanhava de vez o Sporting e o Guimarães também não ficaria muito longe deles. E era um campeonato que ficava um bocado mais reunido, mas eu acho que para as duas equipas não ia ter assim tanta diferença, por causa não tem esta capacidade de encher estádios que o Guimarães e o Braga têm. Isto é só uma parte. Sim. Vamos ao jogo. Ao jogo em que o tribunal unânime disse que a arbitragem tinha sido mais ou menos justa. Não, mas já no jogo do Guimarães eles também tiveram alguma coisa qualquer com a arbitragem, não foi? Por acaso não sei, eu não tenho por hábito ver o Tribunal Unânime é uma parte da propaganda do Porto, é uma coisa espetacular. Mas pronto, vamos lá a isso. Pá, eu vou ser sincero. Pá, este jogo gostou muito. E o que no início parecia um jogo que ia ser um jogo do caraças. E podemos já aqui ver um bocado do resumo. E foi um jogo do caraças. Tá bem, mas foi um jogo do caraças, depois foi estragado por tudo a envolvente, e é aquela coisa, pá, e eu já disse aqui, normalmente quando há cenas anti de arbitragem és tu a falar, e normalmente quando há um gajo a ser mais palhaço sou eu. Mas, pá, este jogo, e muitos dos tweets que têm saído também têm sido meus, da arbitragem, pá, esta merda foi escandalosa. Tipo, isto até a mim me chocou, ok? Porque tu tens um bom jogo,
e estava a ser um bom jogo de futebol, tipo, aos 2 minutos tinha sido mais emoção do que no clássico anterior todo, ok? E mais remates à baliza, e depois essa porcaria é estragada por causa da arbitragem. E isto é uma coisa tão escandalosa, porque é daquelas coisas, e nós também já dissemos às vezes aqui no podcast, que é, pá, às vezes como nós somos do Benfica, estamos muito tendenciosos para dizer que fomos prejudicados, tipo, todos dizem que foram prejudicados. Pá, mas a verdade é, o jogo em si, sendo do Benfica ou não, foi prejudicado por causa da arbitragem. E eu estive a pensar nisso ontem. Pá, isso não é verdade, digam, mas nós dizíamos também muitas vezes que o ano passado que o Feiza fazia um bom jogo e nós não dávamos muito por... Quando não dávamos muito pelo Feiza é quando ele faz um bom jogo. E eu acho que o árbitro é igual. Nesse papel é igual ao Trinco. Nós sabemos que o árbitro fez um bom jogo quando nós não demos por ele. E, pá, e o jogo ser bom e o árbitro não estar à altura e estragar completamente e adulterar completamente os resultados. A cena é, isto não é novo na Taça da Liga, ok? Do que eu me lembro, pelo menos nos últimos anos, os árbitros da Taça da Liga têm sido sempre péssimos. Não, mas é diferente, espera aí, eu acho que estás a confundir um bocadinho uma coisinha, que é, os árbitros da Taça da Liga na fase de grupos, de propósito, são escolhidos árbitros que ainda não são primeira linha da Primeira Liga, para eles ganharem aquela experiência. Mas nesta fase, os 2 árbitros que foram chamados, aliás, os 6 árbitros foram chamados, que eles são uma porrada deles agora, contar com o VAR, são todos árbitros da primeira linha. O Carlos Fistre é um árbitro da Primeira Liga, há mais de sei lá quantos anos, pá, há mais de 10 anos. Sim, eu sei, o Veríssimo também. O Fábio Verdíssimo é mais recente. Eu fico Verdíssimo. Sim, pá, é que isto custa mesmo muito. É que uma pessoa gosta de futebol e fala de futebol e depois está aqui tipo o tempo todo a discutir coisas que nada têm com futebol e pá, e que eu pessoalmente odeio falar. Tipo, eu odeio aquelas conversas de arbitragem, aquele pessoal que parece que só vive para o futebol para discutir a arbitragem, que para eles estivessem a discutir uma novela era exatamente igual. E isso chateia-me bastante, mas é o que eu acho que o futebol português me tem obrigado a fazer, principalmente neste jogo, é discutir isto. Porque todo o jogo é estragado por causa desta porcaria. Todo o jogo. Mais ou menos. Vamos primeiro analisar só a parte, o conteúdo futebolístico da coisa, e depois falamos da arbitragem. Sevilar, André Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Gabriel, Félix, Rafa e Seferovic. Surpresa aqui, é só o Sevilar, certo? Sim. O Samaris, o Feiza estava lesionado. O Sevilar entrou, eu acho que pela mesma razão que o Vaná entrou. São as únicas oportunidades destes jogadores. Acho que se calhar já há tipo um pré-acordo dentro do plantel, já havia tipo com o... Sim, mas isso é típico. Ainda hoje o Tottenham perde contra o Chelsea. O Chelsea. Sim. E há um golo em que aquele... como é que se chama? Pá, fogo. O Kanté. O Kanté refaz um remate fora da área, na sequência de um canto, em que a bola passa são 3 cuecas seguidas, incluindo ao próprio guarda-redes. Nunca vi uma cena dessas. Estás a ver o que é um remate, passar por fazer 3 cuecas a 3 gajos diferentes? Pronto, o guarda-redes acaba por sofrer uma cueca porque não consegue ver a bola, que ela era uma porrada de pernas pelo meio. Mas não sei se o Loris sofria aquele gol, e é uma cena bastante típica. E vamos ver, vai ser a final da Taça da Liga, vai ser o City contra o Chelsea, e vão jogar neste caso o Chelsea usou o Kepa, mas o City deve jogar com aquele rapaz do Cazaquistão, do Kosovo, sim, do Kosovo, Muric, sim, coisa. Pá, o jogo começou bem, o jogo começou vivo, começou logo com, infelizmente para nós... Começou bem. Não, primeiro é logo o Marega, tem uma... Exatamente, começou logo com... Com o remate do Porto. Há aqui a bola ressalta ali na área, também um bocado por culpa da nossa defesa que não sabe aliviar. O André Almeida faz ali um cabeceamento meio incompleto como consegue. O Brahimi faz um remate meio atabalhoado, o Ruben Dias desvia.
depois sobe para o Marega e depois o Sevillar faz uma boa defesa. Logo aqui, aos 43 segundos, parece que não só o jogo vai ser animado com o outro, porque aos 43 segundos já houve um remate, como o Sevillar se calhar fez aqui uma defesa importante e se calhar isso é importante, ia não ser aqueles jogos à Sevillar que estamos habituados, não é? Mas logo aos 43 segundos parecia que o jogo estava vivo. Okay? E que ia ser um bom jogo de futebol. E na jogada a seguir é o Benfica num canto, exatamente, com um cabeceamento do João Félix, e depois já há alguém que não consegue meter a bola lá dentro, acho que é o Jardel. Foi uma boa defesa do Sevillar. Há aqui um cruzamento, o Félix cabeceia, o Vanna defende, também uma boa defesa. Tipo, ao minuto e 36 já tínhamos duas boas defesas dos dois guarda-redes, ainda por cima de segundos guarda-redes. O Benfica ainda insiste, depois ainda sobe para o Félix, depois manda para fora. Mas duas jogadas de perigo ao 1 minuto e 46, ok? E o jogo estava bom, pá. Eu estava aqui a ver em casa e o jogo estava vivo, estava bom. Depois aos 3 minutos. Eu estava com uma confiança desgraçada. Eu também estava. Confiançudo. Convidei os meus amigos do Porto, estive a ver o jogo com os meus amigos do Porto. E juraste para nunca mais? Não, por acaso não. Eu fiz-los admitir que tinham sido favorecidos pela arbitragem e não falava mais na arbitragem nos próximos 10 anos. Não sabia que isso era possível, mas sim. Não vou cumprir, como é óbvio, mas pronto, pelo menos agora durante esta semana não falaram dos e-mails, né? Não, mas e nós estávamos a ver o jogo e dissemos, olha, já houve mais oportunidades do que no jogo na Luz, e é verdade, no jogo da Luz houve 3 oportunidades de gol, houve 3 remates, acho que oportunidades de gol. Aos 3 minutos, há aqui o cruzamento do Grimaldo. A bola sobra para os centrais do Porto que cabeceiam, o Rafa apanha a bola e remata e o Vanna defende. Aos 3 minutos mais uma boa oportunidade do Benfica. Antunes, sim, nós vamos tentar fazer as lives mais cedo. Hoje era mesmo só por causa do que nós sabíamos que havia Benfica eclético e que há pessoas que ouvem os dois e atrasámos mesmo mais as coisas, porque nós os dois, tipo, até acho que para aí às 10 conseguíamos estar a começar isto, mas não nos queríamos meter no meio da outra. Foi mesmo só por causa disso, e a live era suposto ser ontem, mas como eu estava doente não consegui. 19 minutos, mais uma oportunidade, desta vez do Porto. Agora mais uma boa defesa do Sevillar, embora ali o ângulo não fosse muito grande, ele fechou bem. E depois aos 23 minutos temos o gol do Porto. Queres falar já da arbitragem ou queres analisar o jogo? Não, vamos na arbitragem no final. Porque há várias coisas para dizer sobre a arbitragem. Então pronto. Então, de momento temos aos 23 minutos um gol do Porto. Por exemplo, eu só queria falar da arbitragem no final por uma simples razão. Eu acho que o Benfica foi claramente roubado e tem havido tem sido vários jogos este ano que fomos roubados e o Porto, por outro lado, tem sido vários jogos tem havido vários jogos em que tem sido favorecido. Eu acho que este jogo, por exemplo, há aí uma jogada que tu não falaste, mas eu marcava penalti na jogada do Corona. O Rubén Dias acerta-lhe na perna. Sim. Não estava aqui no resumo, sim. Logo aos 8 minutos. E aí, nessa jogada do Gabriel, é aquelas jogadas que os típicos jogadores do Benfica, nessa do Gabriel em específico, como ele mete o pé mesmo e nem sequer toca na bola, eu acho que é falta óbvia. Mas, por exemplo, tem havido muita gente a falar da jogada do segundo golo do Porto, em que o Grimaldo é puxado para baixo. E toda a gente fala daquilo como uma falta, mas eu acho que não é uma falta, eu acho que é o sintoma típico de vários jogadores do Benfica. Nós temos vários jogadores que são muito mauzinhos, são muito anjinhos. É o Grimaldo, é o Conti, é o André Almeida. O André Almeida leva uma tesourada no final do jogo, leva uma tesourada do Filipe e depois, passado 5 minutos, está a cumprimentar o Filipe no canto. E nós temos dezenas de jogadores, mas temos vários jogadores destes. E alguns deles, e a maioria deles já estão no 11 inicial. O Pizzi também é assim, o Rafa e o Zivkovic também são assim. E quando tu vês os jogadores do Porto, a maioria deles
se calhar por causa do treinador, mas outros não acho que seja por causa do treinador. O Brahimi sempre foi um esgalhado da cabeça desde muito cedo, o Alex Telles, o Max e o Felipe sempre foram todos bastante agressivos, enquanto os nossos não, temos vários jogadores que são muito anjinhos e eles precisam de apanhar na cabeça com estes golos que sofremos estupidamente, para ver se acordam para a vida, porque é isso. O Grimaldo então todos os jogos fica a pedir uma série de faltas que não são faltas, é ele que se manda para o chão. E o Marega puxa, mas ele também empurra o Marega no início da jogada. Eu acho que isso é aquela eterna discussão de Luizão contra o Lietzen. O que é que era falta e o que era o físico um contra o outro, que eu acho que nunca ninguém chegou a nenhuma conclusão. Que se eu vou para cima de ti, se eu sou mais pesado de ti, deito ao chão, é falta, mesmo não sendo. Sim, mas pronto, isto tudo para chegar a esta jogada do Gabriel, por uma simples razão. O Gabriel houve várias jogadas do jogo em que se atirou ao chão. Houve essa que era realmente falta, como se ele atirou ao chão nas outras jogadas, como já tem esta fama de ser um jogador que cai facilmente, o Xistra mandou jogar. E pronto, depois como é que o VAR vê uma jogada em que limpa-lhe, metem-lhe nos pés e ele está-se a virar, ainda por cima só tem um pé de apoio e o pé de apoio é o pé que é tocado. Mas sabes que eu percebia isso se fosse só o árbitro de campo. Ok, porque tu no VAR consegues fazer zoom, consegues analisar todo o lado e consegues realmente ver se foi falta ou não. E um jogador pode-se atirar para o chão, mas tu na televisão e principalmente nesta jogada conseguias ver claramente se aquilo foi falta ou não. Sim, pronto, é o problema da arbitragem em Portugal. Depois no dia a seguir tens uma jogada que é muito menos falta. Eu até aceito que seja falta, mas é daquelas jogadas que se fosse ao VAR, uma vez que deixaram de seguir, nunca marcaria falta. Mas se marcassem falta na sequência da jogada, até aceitava, porque realmente o Diego Sousa tem ali algum aproveitamento, apesar de ser minúsculo. Mas na jogada no dia a seguir marcam uma falta, anulam um golo que é muito, muito menos óbvia esta falta do que aquela do Gabriel. E o principal problema desta arbitragem, acho que em Portugal falamos sempre da arbitragem, é sempre, mas acho que há uma coisa que aconteceu neste jogo que não aconteceu mais nenhum, que é, há 4 golos, há 3 golos que geram algumas dúvidas, há um golo que não gera dúvida nenhuma. E o único golo que ele foi analisar e chamou o Xistra, ou seja, disse que, porque ele só pode chamar o Xistra se achar que é mesmo falta, o único golo que ele chamou o Xistra foi para ver uma mão do Seferovic quando é óbvio que ele domina a bola com o peito. E isso é que, para mim, é o que me revolta mais. Como é que ele tem 4 golos, aliás, há 5 golos, porque o Porto depois marcou um golo no final da segunda parte. Como é que ele tem 5 golos? Há um que é limpíssimo, que é o tal golo do Fernando. Aliás, há 2 golos limpíssimos, o do Fernando e o do Rafa, mas a única vez que ele chamou o Xistra para ir ver a jogada foi no golo do Rafa, que para mim é impensável. Como é que ele chama nessa e não chama na outra anterior e no fora de jogo? Isso, para mim, aí é que fica bastante patente que ele foi para lá de má fé. Ele depois vem. Pronto, nós vamos falar nisto daqui a bocado, mas vamos continuar no jogo. Pronto, houve este golo para mim, e não sendo. E foi outra coisa, este golo foi logo a celeridade com que estes golos, tanto este como o fora de jogo, foram resolvidos. Foram supostamente foram a vídeo-árbitro. Acho que ele ainda ouviu o vídeo-árbitro, mas depois não ficou por ali. Mas sim, o protocolo diz que ele só pode chamar mas se não é isso, a decisão, porque tu vês algumas decisões que demoram mais que outras, porque há umas mais difíceis de ver do que outras, mas esta aqui foi rapidíssima. Ele pediu, teve ali a ver o auricular e disse logo que era golo e que seguia. Esta aqui acho que foi muito rápida. Sim, mas também só não é assim tão rápida quando ele os chama, não é? Não, há várias que ele está ali vários minutos. Naquela do golo do Seferovic, ele está ali bastante tempo até ser chamado a ver as imagens.
Ok, ele até se afasta, estar ali, a mão de Seferovic. Ele está ali bastante tempo a ouvir o vídeo-árbitro para ver se vai ver as imagens ou não. Ele ainda está ali há algum tempo, ok? Mas esta aqui foi bastante rápida. Tipo, ele disse que não. Estava ali, até parece aqui uma imagem no resumo, depois se quiserem ver. Está ali o Jardel a falar com ele, vai ao meio campo e dá o golo. Depois temos aos 27 minutos uma jogada de perigo do Pizzi que abre para o Rafa. Aqui mais uma boa desmarcação. O Pizzi aqui com boa visão. Ele vai aqui do corredor direito, vai para o meio, até aqui mais ou menos a meio do campo, da pequena área. Descobre o Rafa do lado esquerdo, faz um bom passe e depois aqui o Rafa tenta o remate, mas sai-lhe mal. Sim, foi uma coisa que aconteceu com o Rafa o jogo quase todo, foi mas saíram todos mal. Tivemos Rafa de 17, 18. Depois o golo é mais uma vez do Pizzi. Temos aqui um passo para o Pizzi na direita. O Pizzi faz um bom passe que passa aqui pelo... Tem o João Félix no meio, mas passa pelo João Félix, sobra para o Seferovic. O Seferovic aqui a fazer mais ou menos relembrar o Seferovic que nós nos habituámos à época passada e não aquele que nós queremos, que parecia que ia mais uma vez falhar um golo e falhou, o Seferovic falhou. E depois sobra para o Rafa que depois marca o golo. Este golo para mim demorou tempo a mais a ser revisto, ok? E os gajos do jogo ainda conseguiram dizer todos que... Não, desculpa, este aqui, houve um gajo do jogo que ainda disse que ele tocou com a mão. Eu não percebo... Mas é o ângulo, que eu não percebo como é... Só quem não jogou futebol é que não sabe. Mas a cena do ângulo, o árbitro vai... não só o VAR, ok? O VAR tem acesso e depois o árbitro vê-se que pediu para aí 3 ângulos diferentes, ok? Em 3 ângulos diferentes, o VAR não conseguiu decidir sozinho se era mão ou não e disse para o árbitro ir ver se era mão ou não. E o árbitro teve que ver por 3 ângulos diferentes e teve ali imenso tempo. Não é assim que funciona. Então. Ele só pode chamar o árbitro para ir ver a jogada quando tem a certeza absoluta que é falta. E aí é que o árbitro, se tiver dúvidas, vai ver. Se não tiver dúvidas, não vai ver. Porque é assim que funciona. Okay. Ele só pode chamar. Mas é essa jogada tão estúpida porque há N jogadores à frente, ali à volta do Porto. Se fosse mão, tinham falado. Logo. E não é só isso. O Xistra está em cima da jogada. Tu vais ver onde é que está o Xistra. O Xistra está ao lado do Seferovic. Por isso é que é tão estúpido terem perdido tanto tempo nessa jogada. Porque o Xistra está mesmo à frente da jogada. Está de frente. Está a 5 metros da jogada. Pois está. E tens uma zena de jogadores, mas tens ali 3 ou 4 jogadores do Porto ali a todos à volta, o guarda-redes particularmente, que era o primeiro a queixar-se se fosse mão. Por isso é que é estúpido. Há certas coisas que se perde tempo a ver, não se percebe como é que já foi a mesma coisa, já foi a mesma coisa no jogo em Guimarães, acho que foi da primeira volta, que o tribunal unânime disse que havia um penalti, onde há jogadores, já neste caso acho que foi da primeira volta, não, do primeiro jogo da Taça de Portugal. O tribunal unânime diz que há um penalti com uma mão do Gabriel, mas tens 2 ou 3 jogadores do Guimarães já e ninguém disse nada no final da primeira parte. E há certas coisas, há 2 coisas certas na vida. A primeira são impostos e a segunda é que um jogador, se vir um adversário a tocar a bola com a mão, ele vai levantar a bola, vai levantar logo a mão a dizer que é penalti, que é falta, que é mão. É natural. É daquelas coisas, é uma reação natural. Por acaso é verdade, não houve aqui nenhum de 3 jogadores 3 jogadores do Porto estavam à frente da bola e ninguém se queixou. E nem vale a pena estarmos a perder tempo a ver se é mão ou não, quando tens 3 ou 4 jogadores da equipa adversária a dizer que nem sequer falaram. Porque se eles não falaram, é daquelas coisas. Isto quando a bola sai, todos gritam sempre: é nossa. É uma das frases mais utilizadas dentro de um campo de futebol: é nossa. Toda a gente diz: nossa, é nossa, nossa. É a palavra mais utilizada.
E é a mesma coisa com as mãos. Sempre que alguém toca a bola com a mão, mesmo que seja a queima-roupa, mesmo que seja com o braço encostado ao corpo, toda a gente pede sempre falta, pede sempre penalti. Mesmo que não seja. E neste caso, não há ninguém a falar. Eu não percebo como é que se perderam 2 ou 3 minutos nisto. Mas pronto. Pá, acho que foi isso. Perdeu-se tempo a mais principalmente a ver esta jogada. Se tivesse perdido o mesmo tempo em todas, teria sido uma coisa normal. Mas como é que foi nesta que se perdeu a maior parte do tempo a rever golos? Como é que depois no golo do fora de jogo do Rafa, que é uma coisa por milímetros, pá, e eu ainda estou para arranjar. Não é milímetros, nada, ele não está fora de jogo, coisa pá, nenhuma. Eu não consigo dizer se ele está fora de jogo ou não, ok? Ok. Vamos primeiro ao segundo gol do Porto, que é logo a seguir, que é uma coisa que eu não percebo. Como é que o Benfica marca um gol e logo no minuto a seguir sofre gol? Não é no minuto a seguir, porque o jogo teve parado 2 minutos. Aos 34. Mas é na jogada a seguir. Na jogada a seguir sofremos logo golo. É mais uma vez, é aquela coisa que eu estou farto de dizer. O Benfica tem vários anjinhos no 11, mas são para aí uns 4 ou 5, sem exagero. E o Marega foi um bocadinho mais inteligente que ele. Eu não marcava falta nessa jogada, sinceramente, não marcava. Mas pá, a culpa aqui é também do Rafa. O Rafa aqui está a marcar um jogador do Porto, pá, que eu não sei quem é, o gajo faz a assistência. E esquece dele, ele faz o que quer, vai-se embora e depois ele é que passa para o Marega para fazer o gol. Mas a questão é, o Grimaldo também não devia estar a marcar o Marega. Quem está a marcar o Marega é um dos centrais. Sim. Eles têm as marcações todas trocadas, nem percebem porquê. Na altura nem cheguei a ver isso, mas as marcações estavam todas trocadas. E sim, eu lembro-me de ver isso, que o Rafa ficou um bocado plantado, mas nem era suposto o Rafa estar a marcar acho que neste caso é o Corona. Nem era suposto o Rafa estar a marcar o Corona. É que faz a assistência. Pá, e depois o Svilar também não fica assim tão bem na fotografia. Que a bola passa-lhe por baixo das pernas. Sim, não tem hipótese, mas a bola passa-lhe mesmo por baixo das pernas. Passando à frente, que nós não queremos ver isso. A jogada a seguir é o gol do Benfica, acho eu. Sim, exatamente. Uma coisa que as pessoas... Pá, eu juro-te, objetivamente, eu não consigo dizer pelas imagens se ele está fora de jogo ou não. Eu não consigo dizer. Mas deixa-me só dizer-te isto, porque depois, quando eu disser isto, vais dizer, ok, então não está fora de jogo. Então. Que é, por definição, o sistema de fora de jogo que todas as televisões utilizam, o sistema fora de jogo mete a linha no último pé, na parte do corpo que esteja a tocar no relvado. Ou seja, neste caso é o pé direito do jogador, sendo que ele está virado para o lado dos bancos, ou seja, o ombro esquerdo dele está mais à frente na jogada do que o pé dele, do que o pé de apoio dele, que neste caso é o pé direito, porque ele tem o pé esquerdo para trás. Ou seja, a linha de fora de jogo, por definição, tem que ficar no pé dele, porque é assim que o sistema informático funciona, que é mais fácil, essa é a única maneira de encontrar. Mas eu nem me estou a guiar pela linha, porque a linha da Sport TV está mal feita, até porque os pés do Rafa e os pés do Oliver estão à frente da linha. Eu não me estou a guiar pela linha. É isso que eu estou a dizer. Mas a linha fica, por definição, no pé. A olho nu, eu acho que a regra devia ser, quando é too close to call, tipo, como nesta situação que tu não fazes ideia se é fora de jogo ou não, devia ser sempre contado. Agora, objetivamente e sem linha, eu não consigo dizer se ele está fora de jogo ou não. Pelas imagens da televisão não consigo dizer. Eu acho que primeiro estás a ver a fotografia errada, porque há uma outra fotografia que é com a câmara central, que é uma fotografia vista de trás, em que se vê-se claramente que eles no máximo dos máximos estão a par, e o Rafa está ligeiramente para trás. Mas a cena é, se eu não consigo dizer, e eu acho que nenhum humano, tipo, sem ir ali ao pormenor consegue. Eu não aceito isso. Eu acho mesmo que não está fora de jogo. Eu não acho que consigo. A minha cena é, como eu acho que ninguém consegue ver isto, pá, e acho que não consegues mesmo, não sei como é que alguém marcou fora de jogo isto. É a minha cena. Eu acho mesmo que não dá para ver. Mas o que é que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu foi o árbitro. Primeiro, o fiscal linha está mal posicionado, que dói. O fiscal linha tem que ficar sempre o fiscal linha não é suposto ser um árbitro que marca faltas.
Não tem que estar mais à frente nem mais atrás, tem que estar em linha com o último jogador. E por alguma obra, algum vibe lhe deu na cabeça, ele está tipo 5 metros à frente da linha do Oliver. E há aqui um ângulo que até parece que ele está dentro de campo, mas sim. E como o Scaloni está tão para a frente, fica-lhe a sensação... Pois está. Porque é a mesma sensação que quem vê da câmara de fora do jogo fica. É que o Rafa está um bocadinho ligeiramente adiantado. Mas se o Scaloni estivesse a par ou se estivesse mais para trás, ele nunca marcaria fora do jogo porque a sensação é precisamente o oposto. E o que é que ele faz? Ele assinala fora de jogo porque é a sensação que lhe dá. E o que é que o outro a seguir faz? O outro não tem a certeza se está fora de jogo ou não, o verdíssimo, não tem a certeza se está fora de jogo ou não, e o que é que ele decide? Vou deixar que fique a decisão de campo. Ou seja, eles acabam por decidir todo o processo com base numa pessoa que está completamente fora da situação da jogada. E eu acho que não é fora de jogo por um motivo simples, eu não acho que a linha da Sport TV esteja mal traçada, eu acho que ela simplesmente está como estaria por definição, mas o ângulo dela está correto. E como o ângulo dela está correto e realmente o pé do Rafa está ligeiramente uns milímetros, a ponta do pé dele está para lá da linha, eu percebo que as pessoas digam que ele está fora de jogo, mas é que a questão é, a linha não está exatamente no sítio onde deveria estar, porque o Oliver está para cada linha, o corpo dele está para cada linha, o ombro esquerdo dele está para cada linha, ou seja, a ponta do pé do Rafa não é maior do que o ombro do Oliver, por isso o Rafa está em linha da jogada, e eles nunca deviam ter anulado este gol. Até porque depois há uma câmara, a câmara de trás, em que é completamente, dá-te a sensação completamente oposta, é que o Rafa está dentro da jogada por metros. Eu acho que nestas situações eu não consigo perceber bem como é que esta decisão foi tomada, porque... Eu já te expliquei como é que esta decisão foi tomada. Foi tomada com base num gajo que estava mal posicionado. O outro não tinha a certeza, porque o outro não tem acesso a linhas. O verdíssimo não tem acesso, porque a FIFA ainda não aprovou o VAR a 100%, ainda não aprovou... É a FIFA que é responsável. Isto não é a Liga. Há muita gente a dizer que a Liga devia ter linhas, mas não é a Liga que decide isso, é a FIFA. Tem que aprovar qual é que é o sistema que todos os árbitros do mundo vão utilizar. Todos os VARs do mundo vão utilizar. E ele, como não tem linhas e não tem a certeza e não quer, e pronto, não tendo a certeza, não pode chamar o Xistra a ir lá. Ele disse que ficava a decisão de campo. Isto é o que eu acho que aconteceu. Só que entretanto foram três ou quatro coisas que prejudicaram o bico. O que eu sempre ouvi neste momento do VAR e dos fora de jogo é agora cá o VAR é deixar a jogada correr, ver se é golo ou não. Se for golo, depois o VAR vê se é fora de jogo ou não. Ok? Sim, mas foi esta a regra que eu ouvi agora em vigor com o VAR. Mas a questão é o fator de decisão, o último fator de decisão. Sim, é sempre em campo, não é do VAR. É sempre, em caso de dúvida, fica certo. A decisão em campo. Que é aquilo que, por exemplo, o Bas Dost tem um jogo qualquer que sofreu 2 penaltis e marcou 2 golos, os 2 penaltis. O Sporting estava a perder e depois deu a volta com os penaltis. Ficou 5-2, foi assim uma coisa. Sim. O árbitro em campo marcou os 2 penaltis e realmente há um em que o gajo troca-lhe os pés ao Bastos e há outro que é um penalti que não lembra o diabo. Ele toca-lhe ligeiramente com as mãos nas costas, não o empurra, literalmente só lhe toca. É aquele tipo para ter a noção de onde é que o adversário está. O defesa está nas costas do Bastos e toca-lhe nas costas para ter a noção da distância. Que é um toque perfeitamente normal. Só que lhe toca. E o Basost, rato como é, mandou-se logo ao chão. E como o árbitro principal assinou o penalti, e realmente há um toque nas costas do Basost, que não tem intensidade nem de perto para o Basost cair, mas há um toque nas costas do Basost, o VAR não pode dizer isto não é penalti, porque realmente há um toque. Mas nunca seria com Selvente. 99% das pessoas nunca marcaria aquela falta.
E se fosse ao VAR, o VAR dizia isto não é falta. Mas como a jogada dentro de campo é que manda, eles assinalaram, porque é aquela coisa, a regra. Em caso de dúvida, o que foi decidido dentro de campo é que fica, é que stands. Não sei como é que é dizer em português. Sim. E neste caso, nesse caso do Bastos, o que foi decidido foi que era penalti, então o que foi decidido em campo foi isso, porque realmente há um toque, mas aquilo nunca seria assinalado penalti noutro jogo qualquer. Pá, isto é uma confusão aqui com o VAR, pá, e eu também já disse, o VAR no início ainda tem um Twitter que dizia todas as decisões que o VAR tomou na Liga o ano passado. O ano passado também chegaram a divulgar alguns áudios dos jogos. Este ano deixaram de fazer tudo isso. Portanto, parece que regrediram. Isso para mim é uma regressão no que é o VAR. Há várias coisas erradas com o VAR. Primeiro, eu acho que... Porque isto... Os incentivos estão todos trocados. Porque o VAR é um colega de trabalho do árbitro. E qualquer gajo que seja colega de trabalho de alguém não quer tramar o colega de trabalho. Ou seja, e quando no VAR corrige o árbitro de campo, o árbitro de campo depois é penalizado na nota final do relatório. E se tiverem várias notas más, para o ano não têm emprego, porque a maioria deles agora já são profissionais da arbitragem. Sim. Ou seja, se tu és colega, e depois isto é um jogo de repetição, ou seja, depois mais tarde o outro gajo vai ser teu VAR, ou seja, ele também não queres queimar agora, porque depois mais tarde... Sim, isso era o que acontecia na avaliação dos professores, eu lembro disso na minha secundária. E é a mesma coisa aqui, tu tens uma série de árbitros que não querem queimar os amigalhaços, os colegas de trabalho, e isso prejudica bastante o futebol. E depois nem vou falar da exposição. Por exemplo, o Fábio Veríssimo, para o resto da sua vida, vai ser conhecido como o Olegário Bicarense. Toda a gente sabe quem é o Olegário Bicarense no Benfica. Toda a gente tem mais de 20 anos sabe quem é que ele é. E o Fábio Veríssimo vai ser a mesma coisa. E por um jogo que nem sequer foi árbitro. Bem, o Olegário Bencarense foi imortalizado no episódio do Gato Fedorento, não é? Sim, mas nunca ninguém se vai esquecer daquilo. Sim, eu sei. E o Fábio, e pronto, é esta exposição que se calhar era desnecessária. O Fábio Veríssimo nunca vai conseguir habitar um jogo do Benfica de consciência tranquila, porque está marcado para o resto da vida. Pá, eu acho que, e até agora sempre disse que os árbitros estavam como estavam porque toda a gente sabe que os árbitros em Portugal são maus, e não somos só nós a dizê-lo. Pá, nós há bastante tempo que não temos um árbitro, tirando VAR, a ir a competições internacionais como o Mundial ou o Europeu. E acho que isso demonstra bem a qualidade dos nossos árbitros. Não somos só nós a dizer que os nossos árbitros são maus, porque eles também não vão às competições internacionais, não é? Não somos só nós a batê-los. E acho que muitas coisas podem-se desculpar ou podem-se perceber pela falta de qualidade, porque nós temos realmente maus árbitros. Agora, neste jogo eu já pensei, pá, quão mau tinha de ser um árbitro para tomar todas estas decisões. Tipo, a falta do... É que não é só o árbitro. Quão mau tinha de ser a conjugação de vídeo-árbitro mais árbitro para cometerem este erro do fora de jogo e aquele do primeiro gol do Gabriel, que não verem que aquilo é falta. Pá, fica um bocado difícil de perceber como é que um gajo tem um ecrã à frente e não consegue ver isto, pá. É mesmo muito complicado para mim de perceber isto. Acho que não é desculpável pela falta de qualidade. Acho que se passa aqui mais qualquer coisa. Infelizmente acho isso. Eu odeio dizer isto, mas pá, é as provas que o jogo dá, não sei. Eu acho que é o protocolo que não está muito bem definido. E a falta de transparência? Porquê que não divulgam as comunicações do VAR? Há aqui aliás, no rugby
comunicação é ao vivo. Enquanto o árbitro está a falar, o VAR também... Tu consegues ouvir tanto o árbitro como o VAR. Sim. O árbitro, aliás, consegues ouvir o árbitro o jogo todo. O árbitro não só tem uma câmara, não só tem um microfone, como tem uma câmara no corpo. Okay. É espetacular. No futebol americano, na NBA, o que acontece tens um megafone, não é? No futebol americano, tu estás ligado ao sistema de som do estádio. Exato. Na NBA, o que eles costumam fazer é o próprio árbitro vai comunicar aos comentadores qual é que é a decisão e porquê. Ok. No futebol não há nada disso. Os árbitros não falam e eu acho que isto também... Tu sabes qual é que é a voz do presidente da arbitragem em Portugal? Eu não sei qual é que é a voz dele. Não. E também não sei qual é a voz do Veríssimo, não sei do Xistra, sei qual é que é a voz do Proença agora por causa disto e por causa daquela Report TV do querido, ou da SIC, sim, do meu querido. Enquanto ele tratava todos por querido. Meu querido. E pronto, é isto. Eu acho que falta este problema da transparência. Não conseguem, não têm este problema, este handicap mental qualquer que as pessoas não podem saber, que eu não percebo porquê. E pronto, e depois eu acho que a nível de se eles são maus ou não, eu acho que também é muito o protocolo. Tu vês um jogo da NFL, ou quem vir mais 10 jogos da NFL vai perceber que há uma discussão na NFL, na Liga de Futebol Americano da América, que há uma discussão do o que é uma catch, o que é que não é, o que é uma recepção, o que é que não é. Porquê? Porque tu para fazeres uma recepção tens uma série de critérios, uma série de parâmetros bastante lógicos. Sim, os árbitros têm mais parâmetros objetivos com os quais se defender da arbitragem. Tipo, eles tomam uma decisão e conseguem dizer porque é que a tomaram segundo este parâmetro e segundo aquele. E neste caso no futebol americano, por exemplo, maquetes, tens de ter os 2 pés dentro de campo, os 2 pés têm que tocar no campo antes de sair do campo, ou tens de ter a bola sempre contigo, a jogada toda, até a jogada terminar, tens de ter o controle 100% da bola. Se tu agarrares, deres um passo e a seguir a bola sair-te da mão, isso não conta como maquetes. Há certas jogadas em que tens de estar um X número de passos, acho que são 2, enquanto no futebol não há uma definição do que é uma falta e o que é que não é uma falta. Bem, vamos seguir para a segunda parte, que já não temos assim tanto tempo. Pronto, mas é só para... O protocolo não está muito bem definido. E em caso de dúvida fica aquilo que é decidido em campo, mas às vezes aquilo que é decidido em campo é muito fraquinho. Pronto. Exatamente. Aos 40, depois na segunda parte temos aqui um festival de falhanços. Na segunda parte o Benfica também teve bastante culpa. Logo aos 46 minutos temos aqui um remate ao lado do Seferovic. Aos 65 temos de todas as coisas caricatas que aconteceram no jogo. Depois na segunda parte tinha que acontecer esta merda. Na segunda parte temos uma coisa que é: temos 2 bolas em campo. O Xistra vai fazer uma assistência. Mas é que ele não está a olhar para a jogada. Eu depois fui ver isso. Ele não estava a olhar para a jogada. Estão 2 bolas em campo. Eu nunca vi esta merda. E depois o Benfica ia marcando. É que se o Benfica marca... Não, mas a questão é... Imagina que o Benfica marca... Tens noção... Eu também já pensei nisso. O gajo ia anular o golo. Porque... Não ia anular. Foi ele que estou a bola. Como é que é? Epá, isto eu já nem me lembrava desta. Eu acho que nessa altura o que aconteceu foi: eles chegaram ao balneário, tinham o telemóvel cheio de mensagens a dizerem que tinham feito merda, e o Xistra passou-se da cabeça. O Xistra estava completamente perdido. Essa jogada em específico é a prova viva que o Xistra estava maluco da cabeça. Foi a primeira vez que eu vi 2 bolas em campo, e principalmente esta bola que está numa zona de ação. Tipo, não é aquelas que os apanha-bolas vão buscar à linha. Esta merda desta bola está numa zona de ação. E o árbitro, em vez de parar o jogo, vai
Chuta com pouca força, parece que está a medo. Toca no jogador do Benfica, no Pizzi. Eu nunca tirei. Eu não consigo rir disso, isto é bem mas eu nunca tirei o curso de árbitro. Mas eu acho que é uma das coisas que lhes dizem especificamente que não podem tocar, não podem jogar a bola mesmo que dê jeito. Porque uma cena que me metia nojo quando eu jogava a bola era os caras de linha estavam mesmo ao lado da bola e a bola estava dentro do campo e eu já tinha outra bola para lançar ou já alguém tinha outra bola para lançar num lançamento de linha lateral e o escal de linha não podia puxar a bola para fora de campo. Eles nunca faziam isto, ou era raro as vezes em que faziam isto. Normalmente só fazem quando está um jogo apertado e está empatado ou está uma equipa a ganhar por um golo e os minutos finais, normalmente aí eles se calhar tiram a bola do campo, porque de resto, se estiver no início do jogo, nunca tiram. Era uma coisa que me tinha nojo. Ou seja, acho que é uma das regras que lhes dizem quando eles estão a tirar o curso de árbitros é que não podem jogar à bola. O Xistra não só foi jogar a bola, como foi jogar a bola para cima do jogador do Benfica. Óbvio, eu acho que ele não estava a ver onde é que o jogador do Benfica estava. Mas ele foi jogar a bola. E se o Benfica marca golo, isto ia ser porque não há nenhuma regra que diga, não há regras definidas para isto. Em que o árbitro foi a primeira vez que eu vi duas bolas em campo e o árbitro não apitar para pôr uma delas fora. Não, isso eu já vi várias vezes. Mas não é em zonas de ação, onde as duas bolas podem ser confundidas, percebes? Mas para mim foi a primeira vez que eu vi estarem duas bolas em campo e o árbitro chutar a bola contra o portador da bola. É que esta merda vai para aqueles vídeos de compilações de fails do YouTube. É que isto não faz sentido nenhum, cara. O gajo primeiro não chuta com força suficiente para tirar a bola de campo. Primeiro chuta na... Epá, eu nem sei para onde é que comecei esta merda. O gajo primeiro chuta na direção do jogador do Benfica. Depois não chuta com força suficiente, porque mesmo não tivesse lá o jogador do Benfica, aquela bola não ia sair do campo. Portanto, eu nem sequer sei o que é que o gajo queria fazer com aquele remate. Depois bate no jogador do Benfica. O gajo mesmo assim não para o jogo, ok? E depois vai sendo gol do Benfica, que não é porque o Vaná se põe ali, porque a bola ia à baliza. O Vaná depois fica lesionado sem ninguém lhe tocar, que é hilariante. O senhor árbitro diz para continuar o jogo continua e não se passou nada. E pronto, foi mais uma coisa deste jogo que se passou com o pessoal da arbitragem. Nessa altura, o que é que também estava a acontecer? É o Porto começa a fazer substituições e começa a mudar a sua maneira de jogar, porque o Porto nessa altura, o Benfica, por exemplo, o Seferovic, já falaste daquela oportunidade logo ao início da segunda parte de ter empatado o jogo. E era num contra-ataque. O Porto estava a levar vários contra-ataques do Benfica, mas alguns contra-ataques do Benfica, e o que eles começaram a fazer foi começaram a defender com mais dois homens. O Marega começou a fechar no lado direito e no lado esquerdo começou a fechar o Bruno Costa. E pronto, a partir do momento em que o Porto faz isso e fecha as linhas laterais por completo, porque depois ainda tinha mais homens porque como o Marega estava a fechar, os laterais defendiam por dentro, o Marega e o Bruno Costa estavam a fechar, os laterais defendiam por dentro, tinham mais homens no centro do terreno e o Benfica a partir daí deixou de conseguir fazer alguma coisa no jogo. E pronto, é nestas coisas. O Porto consegue acabar com o jogo por causa da vantagem que tem devido a um erro de arbitragem. O jogo é mudado por causa disso. O Porto nunca poderia ter fechado as linhas como fechou se não tivesse a ganhar, se tivesse empatado. E é por isso que o jogo mudou, porque a primeira parte foi dos melhores jogos que eu vi em Portugal nos últimos 10 anos para aí. Vamos só tentar arrumar o jogo, porque já vamos de 1h10 e ainda, se calhar ainda temos aqui o tempo. Pronto, as substituições depois também não foram grande coisa, não tiveram assim tanto impacto. O Jetson entrou mal, o Salvi não entrou mal. Mas as substituições faziam sentido, que era o Porto estava a deixar os tais contra-ataques, então ias meter o Jetson, que é um gajo que tem uma capacidade de transportar a bola que o Gabriel não tem. Depois o Castilho era mais um homem para o ataque, sim. Numa altura em que o Porto já está mais fechado. As substituições faziam sentido, mas os jogadores entraram muito mal, sim. E foi isto, depois é o gol do Porto que já vem numa altura. Porto, eu acho que há uma parte muito importante. O Ruben Dias já tinha amarelo ou não?
O Rubem Dias acabou o jogo com o amarelo? Não. Consegues ver isso? Não. Não? Pai, eu não percebo como é que o Rubem Dias não faz falta. Não estou a dizer ao Fernando, mas o gajo faz o passo para o Fernando, que acho que é o Tiquinho Soares, porque o Rubem Dias está literalmente 1 ou 2 segundos. Se vocês forem ver, e tu, se forem ver o. Sim, o Rubem Dias está ali indeciso a ver se o deixa passar ou não. Sim. Ele ia fazer falta. Ele ia fazer falta, ou pelo menos encostar no jogador. E ele não faz nada disso. Fica ali um bocado quieto. E pronto, pois olha, o Tiquinho lançou o Fernando. Nós estávamos a atacar com 9 homens nessa altura. Estávamos com imensos jogadores no ataque. É verdade, sim. E pronto, mas é um erro que o Rubem Dias não pode cometer. É verdade. E foi o jogo. Acho que foi das maiores injustiças que eu me lembro. Pá, é destes jogos que eu acho que as pessoas desistem de ver futebol porque acham que isto é uma injustiça tão grande e que se calhar está feito ou pode estar feito, que acho que é isto que tira o alento às pessoas de ver o futebol. Pá, eu nem me importava de ter perdido. Desde que uma pessoa se perdesse bem. Agora, se uma pessoa sentir-se injustiçada e não conseguir fazer nada sobre isso, acho que é das piores sensações do mundo. E foi só isso que me custou mesmo. Acho que foi só isso que eu acho mais que foi me custou neste jogo. acho que podia ter sido um jogo épico de futebol. Podia ter sido daqueles jogos para gravar. E pronto, obviamente que eu odeio perder, especialmente contra o Porto. Mas eu acho que a segunda parte teria sido tão mais. Pronto, a primeira parte foi dos melhores jogos que eu vi em Portugal nos últimos 10 anos. E na segunda parte podia ter sido também a continuação desse jogo. Podia ter sido um jogo daqueles em que um gajo fica a falar. O Liverpool e o City marcam 7 ou 8 golos num jogo, uns contra os outros, e toda a gente gosta. E este podia ter sido esse nosso 4-3, ou 5-4, ou 4-2. Podia ter sido um jogo com montes de golos, e acaba por ser um jogo com alguns golos, com 4 golos é acima da média, mas com uma segunda parte muito fraquinha, e devido a vários erros de arbitragem, devido a um mau protocolo, e pronto, acho que o VAR muito limitado, ainda por cima, dado o seu historial com o Benfica, que o Fábio Verdíssimo, que foi o que expulsou o Sanches no Marítimo, e essa expulsão é mais ou menos aceitável. O Fábio Verdíssimo. Tens também foi ele que expulsou o Lema, essa aí é que não é aceitável, foi ele que expulsou o Lema no último jogo na Luz. E começam a ser várias arbitragens contra o Benfica, deste árbitro em específico, muito mais. Começa-se a pensar o óbvio, que é um árbitro que está na máfia com o Benfica. Mas pronto, foi este o jogo. Temos 15 minutos. Ainda queres falar desse tema denso ou deixamos para a próxima? Desse tema denso que é a propaganda do Porto. Acho que se calhar agora falávamos só do colégio e deixávamos esse para o outro, não é? Está bem. Porque demorámos bastante tempo neste jogo que pelo menos a mim, eu acho que, mas pronto, sobre o colégio, eu não sei se esteja alguma coisa a dizer. Qual é o projeto? É o colégio e depois a seguir, e uma faculdade para o Seixal? E eventualmente uma universidade. Uma universidade para o Seixal. Uma universidade ou uma faculdade. Deve ser daquela. Isto não é uma coisa inédita, atenção. E eu acho que há muita gente que fala disto. Vou ser um bocado vieirista agora. Mas há muita gente que fala disto. Existe ser mais cimento para o Vieira, mais não sei o quê. E isto não é nada. Eu não acho mesmo que seja mais. Primeiro, o Real Madrid tem mesmo uma universidade. Tem mesmo uma universidade dentro do seu centro de estágios. E nessa universidade não há muitos cursos, mas os cursos que há são todos relacionados com o Real Madrid. Fisioterapia, desporto, marketing, coisas desse género. E depois o que é que acontece? Os alunos depois acabam por trabalhar, na maioria deles, lá dentro do centro de estágios. Mas o centro de estágios, a universidade e o colégio não se limitam só a isto. Se vocês forem ver a lista de contratações do Benfica neste inverno, e já a contar com os 2 ingleses que vieram a meio da temporada, em novembro, dezembro, mas se contar com esses foi esse tal o Jeremy Sarmiento, depois foi um central suíço, Adrian Bajarami, um central lituano, Vilius Armalas,
um ponta de lança sérvio, Aleksandar Izailokovic. Vem agora o guarda-redes do Japão. Já temos lá também aquele extremo da Hungria. Temos vários jogadores de várias partes do mundo que estão a vir para Portugal, para Lisboa, para o Seixal, e porque querem treinar ali, porque sabem que se estiverem ali têm as melhores probabilidades de conseguirem ser futebolistas. E quando essa universidade estiver a 100%, quando ela existir mesmo, não tens só a oportunidade de ser futebolista, tens a oportunidade de, se correr mal, já estás a tirar um curso na universidade. Sim, isto é um dos pontos. Tem vários pontos de vista positivos. Tens a parte de conseguir alimentar as tuas necessidades a nível de fisioterapia, de marketing, etc. Tens a parte de poder providenciar aos teus atletas uma educação melhor e mais completa. E tens a parte ainda, que, no caso do colégio, que é poderes meter os treinos de maneira a que se encaixem dentro do período de aulas. Porque uma coisa, como eles andam numa escola pública, se calhar não podem ter aulas de manhã, não podem ter treinos de manhã. E se calhar treinos de manhã, podem ter treinos de manhã e treinos à tarde, se tiverem as aulas distribuídas de maneira que se encaixem com os seus treinos. E é isto tudo que o eventual colégio e a eventual universidade podem ajudar o Benfica. E nesse aspecto, eu não acho que seja mais cimento do Vieira, eu acho que é um projeto que vai fazer com que haja mais uma capacidade de diferenciação do Seixal contra a escola de treinos, o centro de estágios do City, do PSG, do Real Madrid, do Barcelona, porque são estes clubes que também nós estamos a lutar contra estes clubes no que toca a nível de formação. Nós estamos a formar os melhores do mundo e esses clubes também estão a formar alguns dos melhores do mundo. Nós temos a vantagem já de que nós conseguimos ter um acesso à equipa principal mais rápido e, por consequência, um acesso a outras equipas do mundo mais rápido, porque temos jogadores com menor qualidade do que o City, do que o PSG, do que o Real Madrid. Temos essa facilidade. Por exemplo, o Marcos Lopes, o Rony, foi logo para o Manchester City. O Bernardo Silva continua no Benfica. Tem uma diferença de um ano de idade. Hoje o Bernardo Silva está no City, o Marcos Lopes, o Rony, está no Mónaco. Ou seja, o facto de ele ter estado no Benfica permitiu que ele evoluísse gradualmente. Depois foi para o Mónaco, não conseguiu no Benfica. Infelizmente foi para o Mónaco. E continua a evoluir lá. E depois no Mónaco deu o salto para o Manchester City. E nós temos algumas coisas, algumas vantagens relativamente ao City, ao PSG, ao Barcelona. Como por exemplo o Ajax também tem. O Ajax também tem uma grande escola de futebol neste momento, e esta universidade e este colégio vão ser mais essas vantagens comparativas. Ou seja, isto só para terminar, eu não creio que isto seja mais investimento. Eu acho que isto é mesmo um investimento que faz sentido nesta ótica de um clube formador que depois pode vir a ter outros sonhos graças àquilo que consegue formar. Eu acho que a maior vantagem dos atletas norte-americanos para os nossos e isso vê-se na maneira que eles falam, sempre que dão entrevistas e tudo mais, estão sempre à vontade, também estão menos, se calhar, presos pelos acordos comerciais e pelos agentes, lá é outra cultura, mas mesmo quando não estão e quando falam, vê-se claramente quem é que prosseguiu com os estudos e quem é que não. Aliás, nos esportes americanos todos tiveram. Sim, são obrigados a ter que ir para a faculdade para jogar. O único desporto não obrigatório para a faculdade é o beisebol. E acho que agora o basquetebol. Não, desculpa. O único desporto que não é obrigatório é o beisebol. E acho que agora o basquetebol, a NBA, também não tens que ir para a faculdade obrigatoriamente. Tens de estar pelo menos um ano fora do college. O basquetebol e o futebol americano. No futebol americano acho que tens de estar 3 anos fora do college. Okay. Não é do college, do high school. Mas vê-se claramente, se vir entrevistas com atletas norte-americanos de
de desportos, não, de futebol americano, de basquete e tudo mais. Pá, mesmo a falar, têm outra desenvoltura e não estão ali acanhados e isso nota-se bastante. Pá, os nossos jogadores não são burros, mas em termos de por exemplo, isso que é uma skill, não é? Que de falar com as pessoas e falar para as câmaras e de falar e de ter um discurso coerente, vê-se claramente a diferença deles para nós. E não só se vê isso, como por exemplo, quem vê o Shark Tank muito também, eu vejo os episódios todos e aparecem lá muitos empreendedores que falharam ou que tiveram uma carreira curta nos desportos americanos e que tiveram que se voltar para outro sítio e que muitas das coisas, e que algumas coisas, e que isso também foi possível pelas coisas que aprenderam na universidade. Porque um jogador de futebol em Portugal tem que fazer uma decisão muito cedo, que é tu logo para aí no 9º ano tens que decidir se queres realmente seguir e ser jogador de futebol e arriscar ou se vais parar. Porque a maior parte dos jogadores não consegue ao mesmo tempo prosseguir com a escola a tempo inteiro e ir aos treinos e jogar ao alto nível como é possível. Como é possível não, como é preciso. E portanto logo ali tens que saber se vais estar disposto a fazer esse sacrifício ou não, sabendo que mais tarde isso pode vir a sair caro se realmente não der, porque ser jogador de futebol não é uma profissão que tu saibas que vai resultar. Sim, não é? Arriscado. É bastante arriscado. E se calhar podias não ter que fazer essa opção. Podes estudar, porque, por exemplo, eu conheço de jogadores do Seixal que estão a ter aulas aqui nesta margem. Andavam na escola desculpem, aqui em Lisboa e estavam a ter aulas e estavam a ter treinos no Seixal. E treinos que, como o Benfica exige, como exige a formação. E pá, isso é sempre difícil, não é? Tipo, ter que apanhar o barco, especialmente miúdos que ainda não conduzem. Normalmente os pais não lhes podem dar boleia sempre para lá e para cá. Pá, é bastante complicado isso acontecer e, portanto, os miúdos desleixam-se sempre um bocado nos estudos, pá, e se isso não acontecesse, se desse sempre uma alternativa, se chegasse até certo ponto e se um gajo percebesse, ok, tipo, eu não sou um jogador assim tão bom, tenho que decidir se vou para um clube mediano ou se sigo esta profissão que até me deram aqui, pá, eu acho que tudo o que dê aos miúdos mais opções e mais formação, acho que não é mau. Acho que sim, é sempre positivo. E o Vieira também já falou, ainda bem que falaste nesse ponto de vista, porque eu nem estava aí por aí, mas também faz muito sentido. E o Vieira já falou nisso e disse que vai haver notas mínimas para continuares no Seixal. Porque a verdade também é do interesse do Benfica. Eu lembro-me de um jogador, o Edson Pires, que é dos melhores jogadores que eu vi jogar na formação do Benfica, uma coisa absurda. E que hoje joga na Distrital de Lisboa e vê-se claramente que ele, desde os iniciados até aos júniores, houve ali uma parte do acompanhamento que ele não foi a pessoa mais inteligente do mundo a decidir. E pronto, há outros jogadores que, entretanto, se calhar aprenderam com isso. Eu acho que o Lumer, se calhar, olha um bocado para esse exemplo do Edson Pires e aprendeu um bocadinho, porque o Lumer é um jogador com um background similar, pelo que sei, mas tem um comportamento completamente diferente e tem outro tipo de discurso e acho que encara as coisas de uma maneira diferente. E é aquela coisa que ainda agora aconteceu nós já não temos muito tempo, que aconteceu agora com o jogador do Setúbal. Quando tu és jogador de futebol, e principalmente quando estás no nível, principalmente do Setúbal, se tu fores um jogador de Setúbal já és um bom jogador de futebol, estás a um nível alto, já és melhor do que 90% dos gajos que tentaram. 99%. Pronto. E por acaso te aparece uma doença, ok? Que não coisa. Tipo, a tua vida acabou, percebes? Se isso acontecer a um jogador da NFL, é chato, mas tem outras opções. Se tu fores um jogador de futebol que sacrificou tudo, sacrificou a tua vida, os teus estudos e tudo mais, e depois chegas aos 23, 24 anos, descobres que tens uma doença, que não podes mais jogar futebol, aquilo que tu sacrificaste tudo, isso é psicologicamente, isso é muito difícil de ultrapassar. Enquanto se tu tiveres um curso, tu dizes, ok, tipo, isto era a coisa que eu mais gostava de fazer, é o meu sonho, mas a vida pregou-me aqui uma coisa e vou ser massagista, ou vou ser fisioterapeuta de uma equipa de futebol.
pá, olha, já não dá para ser jogador de futebol e já que tenho um curso de coisa, ao menos continuo na minha equipa, que até me devem facilitar isso, não é? E, pá, e vou ser massagista dessa equipa ou fisioterapeuta, pronto, é o que vai ter que ser. Agora, tu és jogador de futebol, não sabes fazer mais nada na tua vida a não ser jogar futebol. A vida disto, ou o teu corpo disto que não pode jogar futebol, a tua vida acabou, meu. Sim, psicologicamente há aí uma coisa que estás a esquecer em Portugal, que não há nos Estados Unidos, mas há em Portugal, que é o sindicato dos jogadores. E se um jogador é apanhado numa doença dessas, acho que o sindicato paga-lhe o salário. Sim, mas não é uma solução permanente, percebes? Sim, mas eu estou a perceber o ponto de vista que é perfeitamente legítimo, que é, tens uma educação, tens algo mais... Tens sempre uma alternativa, tens sempre um plano B. Por exemplo, na comédia, o Guilherme Duarte... Não têm a ser todos médicos. O Guilherme Duarte está sempre a dizer, tipo, ele está na comédia, ok? Que também é um mundo muito difícil. Se aquilo não der, ele tirou o curso no técnico, vai ser consultor outra vez. Tipo, ele tem sempre a coisa dele estar na comédia, ele tem sempre um plano B. Tipo, que não é o que ele quer, o que ele gosta mesmo é de ser comediante, mas tem sempre um plano B. Tipo, se aquilo falhar, vai ser consultor outra vez como era antes. Um jogador de futebol não tem um plano B neste momento. E isso é muito mau. Acho eu. Sim, pá, é um ponto de vista também bastante... Mas eu vi, eu nem estava aí muito por aí, estava mais aí pela parte de estás entre o Sporting e o Benfica, o que é que escolhes? Sim, também é essa, sim, é mais uma facilidade até para os pais que assinam os contratos, sim. Estás entre o City e o Benfica, o que é que escolhes? E eu acho que o Benfica está a posicionar bastante bem para ser a opção número 1 de qualquer jogador de futebol. Também acho. Primeiro por causa do facto de ser muito mais acessível e chegar à primeira equipa do Benfica, do clube. Sim. Neste caso o City perdeu o Sancho para o Dortmund porque não conseguia ter lá o Sancho. Era o Sterling, era o Bernardo Silva, era o Rafael, o Mahrez, era uma porrada deles. Agora perderam o Brahim Dias para o Real Madrid. E vão continuar a perder jogadores porque o City tem 2 bons jogadores por cada posição. E o Benfica tem essa facilidade. E depois tem mas, por exemplo, o Ajax também tem vários jogadores muito bons e tem também a mesma acessibilidade à equipa principal. E também consegue colocar vários jogadores muito bons. Ainda hoje meteram o Frenkie de Jong no Barcelona. Como é que o Benfica consegue ter uma vantagem comparativa relativamente ao Ajax? Tem melhor temperatura, tem melhor cidade. A cidade é discutível, mas tem melhor temperatura, tem mais horas de sol e tens esta questão do sim, mais formação, tens formação adicional, uma formação por trás, de uma educação por trás. Bem, eu acho que é isto o futuro e acho que o Benfica faz bastante bem, caso vá para a frente nisso do colégio e da universidade, faz bastante bem. Já não temos mais tempo. O próximo jogo do Benfica é na terça. É com o Boa Vista, foi hoje anunciado, é terça-feira às 7 da tarde. Eu queria fazer outra live, eu queria tentar ser regular a fazer as 2 lives por semana, esta as 2 na Twitch, esta do podcast e mais a outra mais para interagir com as pessoas, porque nesta aqui quase não interagimos porque estamos mais preocupados com as pessoas que vão ouvir realmente o podcast, é só mais para dar mais uma oportunidade às pessoas de ver ao vivo. Eu não sei se esta semana conseguimos fazer. Se conseguimos é para aí... Acho que já não. Sim, nem sei qual é que é o time. Só se fosse para falar das modalidades, porque esta semana temos Benfica, aliás, Porto Benfica em basquete e Benfica Sporting. Pois, e depois é essa coisa, primeiro fizéssemos à tarde, depois estão a dar as modalidades do Benfica e depois também não faz muito sentido, estamos a fazer isto ao mesmo tempo. E esta semana não deve dar, mas para a semana tentamos. Mas vão estando atentos ao Twitter e à Twitch e subscrevam. Bem, desculpem lá a minha voz. Chegamos assim ao fim da Cassete Vermelha 33. Gostaram, não se esqueçam de subscrever. Agora nos sítios habituais e agora também na Twitch para verem as lives. Sigam também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Por hoje é tudo, até para a semana e como sempre, viva o Benfica. Viva o Benfica.